Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez juntos na presença do Senhor, no nosso momento de devocional. Hoje eu quero começar com os irmãos algumas meditações no livro do profeta Jonas. Como a minha devocional é segunda e terça, às vezes a gente vai gastar algumas semanas, 2 ou 3 semanas. Mas eu quero começar essa série de meditações no livro do profeta Jonas, porque é uma história que tem muito a nos ensinar, tem muitas lições espirituais para a nossa vida. É uma das primeiras histórias que a gente aprende, né, na nossa vida cristã, principalmente aqueles que vão para a igreja ainda na infância, logo aprendem sobre o profeta Jonas, que foi engolido por um grande peixe. Mas é uma história muito relevante do ponto de vista espiritual. Nós sabemos que Deus envia Jonas para pregar ao povo de Nínive. Nínive era uma cidade completamente tomada e dedicada ao pecado. Aquele povo cometia atrocidades de todas as naturezas. E Deus então se ira contra a maldade do povo de Nínive. Mas mesmo quando Deus se ira contra Nínive, ele ainda usa de misericórdia. E ele decide então dar uma última chance para aquele povo. E ele manda então Jonas, para que Jonas então pregue ao povo de Nínive. Jonas, no entanto, tem medo do que pode acontecer, ele se acovarda e resolve desobedecer a Deus. Ele vai para Jope, ali no porto de Jope, ele pega um navio para Tarsis. No meio dessa travessia, dessa viagem, começa então uma tempestade. Os marinheiros e o povo que está naquele navio querem saber por que eles despertaram a ira dos deuses, né? E eles começam então a tirar tudo no mar, até que decidem lançar sorte, e a sorte cai sobre Jonas. E eles então descobrem, e Jonas afirma que ele é a causa daquela tempestade, porque ele está fugindo da presença de Deus. Os homens então atiram Jonas no mar, e Jonas é engolido por um grande peixe, que a Bíblia diz que o Senhor enviou aquele grande peixe para que engolisse Jonas. Ao contrário do que nós vemos nas histórias, às vezes ilustradas, que a gente vê às vezes Jonas sentado lá dentro da barriga do grande peixe, a Bíblia não define isso exatamente, mas eu acredito que ele não tenha ficado tão cômodo e nem tão confortável dentro do estômago daquele peixe, né? Acredito que por mais que o peixe fosse grande ali, Jonas ficou meio apertado ali, numa situação difícil. E aí, depois de algum tempo ali, de 3 dias e 3 noites, Jonas então faz uma oração e ele ora a Deus. E essa oração está lá no capítulo 2 do livro do profeta Jonas, e é o que nós vamos ler nessa noite. Diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém? Irmãos, Jonas então está lá no ventre do peixe, e ele havia desistido de Deus, né? Tanto que ele demora ali um tempão para se lembrar do Senhor, mas Deus não tinha desistido de Jonas. Jonas pensou que o mar fosse ser sua sepultura, ele fala claramente disso, eu acredito que eu vá morrer aqui. Mas Deus então fez surgir aquele peixe, mas na intenção de salvar Jonas. Foi uma operação de resgate que Deus então arquitetou para trazer de volta o profeta ao centro da sua missão, para trazer de volta Jonas para aquilo que ele deveria fazer. O
o amor de Deus perseguiu Jonas implacavelmente e o encontrou no fundo do mar e trouxe Jonas então de volta ao seu ministério. O grande peixe que Deus preparou ali para engolir Jonas não foi um castigo para ele, mas foi um instrumento do seu livramento. Tem um escritor que se chama Desmond Alexander que diz que o peixe foi o meio pelo qual Jonas foi salvo da morte por afogamento. E Jonas então foi engolido por aquele monstro marinho não como um ato de punição, mas de preservação. Sem dúvida a gente vê que Jonas esperava morrer ali, mas de repente ele percebe que estar dentro daquele peixe é uma demonstração da graça de Deus que tinha poupado a sua vida. Quando aquele navio estava ali a ponto de afundar, as possibilidades de sobrevivência de Jonas elas eram nulas quando ele foi jogado no mar, mas ele então foi salvo por aquele peixe. O peixe não foi colocado por Deus ali por acaso, mas Jonas então decidido a ir para Tarsis, não sabia que o Senhor modificaria a sua viagem, o seu destino. Deus deu para ele uma outra direção e uma outra condução, um grande peixe. E essa nova condução já estava esperando Jonas. Deus providenciou esse peixe, então. E a experiência, então, vivida por Jonas ali é o maior tipo do mais esplêndido acontecimento da história, né? A morte e a ressurreição de Cristo. Mateus vai falar sobre isso, né? Tem um escritor que se chama Charles Fenger, que diz que a preservação de Jonas no ventre do peixe só pode ser explicada como um milagre. O próprio Senhor Jesus Cristo chamou aquilo de sinal, tá lá em Mateus, né? Quando Jesus fala do sinal de Jonas, dos 3 dias e 3 noites que Jonas passou, então, no ventre do peixe. A oração de Jonas aqui no ventre do peixe, ela é de gratidão pelo livramento, mas ela é mais do que uma súplica por livramento. Jonas louva o Senhor pelo que ele fez. Ele traz à memória aquilo que lhe dá esperança. E ele não apenas ora ao Senhor, mas ele ora ao Senhor como seu Deus, de quem ele tentou escapar, mas a quem ele agora endereça, então, a sua súplica. E aí nós temos a primeira lição que nós podemos aprender com essa história. É que a nossa angústia, ela pode nos levar até a presença de Deus. Na hora da angústia, aqueles que são infiéis ou aqueles que não conhecem ao Senhor, eles tendem a se revoltar contra Deus. Não é incomum nós vermos pessoas que passaram por momentos muito difíceis na vida e que se revoltaram contra Deus ou que tentam atribuir a Deus a responsabilidade pela maldade do homem, pelos acontecimentos ruins que nos cercam em decorrência do pecado. Mas aqueles que são salvos, quando eles estão em angústia, eles se humilham e eles buscam a presença do Senhor. E é aquele provérbio, né, aquele ditado que diz que o mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. Enquanto uns se revoltam contra Deus na sua angústia, outros se voltam para ele em oração. O texto diz, então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. O mesmo Jonas que tentou fugir da presença de Deus, agora ele está em oração, encurralado pela providência do próprio Deus. E ele então não orou quando ele desceu a Jope, ele não orou quando ele decidiu pegar um navio para Tarsis, ele não orou quando ele tentou fugir da vontade de Deus, quando ele se escondeu no porão daquele navio, ele não orou quando a tempestade foi atrás dele no mar Mediterrâneo, ele não orou quando os marinheiros pagãos oraram, ele não orou quando ele foi atirado no mar, mas quando ele foi engolido por aquele grande peixe, quando ele foi capturado ali no abismo, ele sentiu então a necessidade de orar. E se nós pensarmos nessa história, nesse aspecto da história de Jonas, a gente vai ver que a desobediência, ela sempre enfraquece a vida de oração. Muitas vezes, irmãos, o Senhor permite que nós soframos para que nós possamos clamar novamente a Ele em oração. Dentro do peixe ali, Jonas então reconhece que Deus estava controlando aquelas circunstâncias e ele então ora ao Senhor. As circunstâncias adversas na nossa vida muitas vezes nos encurralam, mas elas nos empurram para a presença de Deus.
Quando os nossos recursos acabam, quando a dor assola o nosso peito, quando a gente se sente, então, entrincheirado por algumas situações que nós não conseguimos administrar, quando nós reconhecemos que nós chegamos, então, ao fim dos nossos expedientes, nós somos, então, compelidos a buscar a Deus, a buscar a face do Senhor em oração. A oração de Jonas, ela nasceu daquela aflição intensa do seu espírito, e não da afeição, ou da alegria, ou do contentamento, ou da comunhão que ele tinha com Deus ali naquele momento. Porque até ali, Jonas considerava a vontade de Deus algo para se voltar numa emergência, né? Ele, de repente, entendeu que precisava orar, mas ele não tinha isso como um parâmetro na sua vida diária. E isso é que nós devemos aprender, que todo lugar e todo momento é apropriado para a oração. Desde quando nós estamos na igreja até uma caverna escura no fundo do mar, nós devemos orar em todo lugar, nas ruas agitadas, nos mercados lotados, nas cortes, nas universidades, nas indústrias, no campo de batalha. Jonas orou no ventre de um grande peixe. E não importa onde você esteja orando, o que importa é a quem você está buscando, a quem você está dirigindo a sua oração. Então, irmãos, nós devemos manter uma vida constante de oração. A nossa angústia, às vezes, nos impele a orar. E desse ponto de vista, ela é uma bênção na nossa vida. Mas mesmo quando nós não estamos angustiados, nós devemos ter a oração como parâmetro na nossa vida diária, que o nosso objetivo principal seja buscar a presença de Deus, que o nosso objetivo principal seja ter uma vida de oração, e que quando nós estivermos em angústia, nós possamos nos lembrar que nós podemos orar ao Senhor e Ele vai ouvir a nossa oração. Foi isso que Jonas disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha oração. Deus estava controlando as circunstâncias da vida de Jonas, como Ele está controlando as circunstâncias da nossa vida. Se nós o buscarmos em oração, nós vamos encontrá-lo, nós vamos achá-lo, nós vamos entender qual é a vontade dEle para nós. Amém? Vamos então orar nesse instante, colocar diante do Senhor as nossas vidas, as nossas dificuldades, os nossos pedidos, clamar para que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos da misericórdia de Deus, precisamos muito e a todo momento. Vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, meu Deus, o Senhor que é o Deus de Jonas, o Senhor que estava controlando as circunstâncias ali, o Senhor que estabeleceu um propósito para Nínive, o Senhor, ó Deus, que designou um profeta como, ó Deus, uma expressão clara da sua misericórdia, apesar, ó Deus, da iniquidade que reinava naquela cidade. O Senhor, ó Deus, que se mostrou compassivo com aquele povo de Nínive. O Senhor, ó Deus, que se mostrou bondoso e misericordioso com Jonas. Ó Deus, trazendo ele de volta para aquilo que o Senhor mandou ele fazer. O Senhor que é esse Deus maravilhoso. Ó Deus, o Senhor que é esse Deus que não nos perde de vista, que não nos desampara, que ouve as nossas orações. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, na Tua presença mais uma vez, no nome de Jesus Cristo, Seu Filho, para te pedir que o Senhor esteja nas nossas vidas. Nós precisamos entender, ó Deus, nós precisamos compreender, ó Deus, que dependemos do Senhor, que a nossa vida deve ser vivida na Tua presença, que a nossa prioridade deve ser o Senhor. Nós precisamos aprender a obedecer, ó Deus, nós precisamos aprender a fazer sacrifícios pela Tua obra, pelo Teu reino. Então tem misericórdia de nós e muda os nossos corações. Senhor Deus, ó Deus, olha para nós e perdoa os nossos pecados, aquilo que pecamos contra o Senhor, ó Deus, por ações, por omissões, em palavras, em pensamentos, aquilo que deixamos de fazer, aquilo que fazemos do modo errado. Ó Deus, perdoa os nossos pecados e tem misericórdia de nós. Nos ensina a orar, nos ensina a Te buscar. Ó Deus,
transforma para que possamos a cada dia mais estar na Tua presença. Senhor Deus, nesse instante em oração, crendo que o Senhor é o Deus que controla todas as circunstâncias, nós colocamos a igreja do Senhor. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo ali naquele lugar. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia das famílias, abençoando, ó Deus, aquelas que estão enfrentando tempos de enfermidade, aquelas que estão enfrentando tempos de escassez, ó Deus, de recursos, aquelas que estão enfrentando tempo, ó Deus, de problemas nos seus relacionamentos. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas famílias, dos nossos filhos. Que o Senhor nos ensine a educá-los, ó Deus, na Tua presença. Ó Deus, a ensiná-los o caminho certo. Aquelas crianças, adolescentes, ó Deus, tem misericórdia. Converte o coração das nossas crianças, dos nossos adolescentes ao Senhor. Ó Deus, traga-os de volta a cada dia à Tua casa para Te servir, transforma a vida deles, que eles sejam bons filhos, que eles sejam dedicados ao Senhor. Ó Deus, aqueles filhos adultos que se afastaram do Senhor, por quem, ó Deus, nós temos orado e clamado, que o Senhor tenha misericórdia. Família da irmã Maria de Fátima, Alexandrina, ó Deus, abençoa, ó Deus, tem misericórdia, estende a Tua mão de poder, traz salvação e traz restauração. A família do irmão Tim, família da irmã Helenita, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia dos nossos irmãos idosos, ó Deus, que enfrentam dias de limitação física, que o Senhor possa estar restaurando a saúde de cada um. Abençoa aqueles que estão com Covid, nos leitos de hospitais, nas UTIs. Ó Deus, tem misericórdia dessas pessoas. Abençoa o irmão Feliciano, abençoa a Regina. Ó Deus, abençoa, ó Deus, aquela senhora ali perto da minha mãe, entubada na UTI com Covid, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela. Ó Deus, abençoa o irmão da irmã Conceição, abençoa todos aqueles nesse instante, ó Deus, que lutam contra uma enfermidade. Ó Deus, abençoa a minha avó também, abençoa cada um. Também quero te pedir por aqueles que estão enlutados. Famílias, ó Deus, distantes do Senhor. Famílias, ó Deus, às vezes perto do Senhor, mas todas angustiadas e sofrendo a perda, ó Deus, de um ente querido. Que o Senhor tenha misericórdia desses corações, que o Senhor traga consolo pelo poder do Teu Espírito Santo. Abençoa a família da irmã Elcia, abençoa a irmã Rose, ó Deus, abençoa, ó Deus, todas as famílias de pastores que faleceram. Ó Deus, que o Senhor esteja tendo misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo. Ó Deus, o Teu povo precisa abrir os olhos espirituais e entender, ó Deus, que não é o momento de retroceder, mas que é o momento de avançar. Ó Deus, nos dá visão. Ó Deus, abre os nossos corações. Nós precisamos, ó Deus, continuar a Tua obra. A igreja precisa avançar e precisa crescer. Ó Deus, tem misericórdia. Senhor Jesus, tem misericórdia. Ó Deus, eu te peço nesse instante. Ó Deus, coloca as Tuas mãos sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja ali naquele lugar. Senhor Deus, também te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando os missionários, os pastores, ó Deus, cuidando de cada um. Eu te louvo, porque eu sei que o Senhor é um Deus sempre presente. E eu sei que o Senhor, ó Deus, está tomando conta das circunstâncias. Eu te exalto pelo Teu poder, porque o Senhor é poderoso, é forte em força, é grande em poder. O Senhor tem tudo debaixo das Suas mãos. O Senhor, ó Deus, não há nada que possa te afrontar, não há nada que possa ó Deus, que possa ensinar ao Senhor ou que possa aconselhar o Senhor, porque o Senhor é perfeito em todos os aspectos da sua existência e nós te louvamos por isso, nós te exaltamos pela tua grandeza e pela tua majestade. Ó Deus, te louvamos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Te adoramos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos redimiu, que nos trouxe justificação, que nos trouxe vida nova. Nós oramos ao Senhor nesse instante e te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã estaremos aqui novamente às 20 horas, falando mais uma vez sobre a história do profeta Jonas
e adorando juntos ao Senhor, orando ao nosso Deus. Participe, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe. Amém. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou.